Leitura 302, Lucas, 7 a 9, Projeto 365, 29 de outubro de 2023. Lucas 7. Este é com certeza um dos mais belos episódios da Bíblia Sagrada. Onde um estrangeiro, que neste caso configura a opressão do povo, visto que Israel estava debaixo do jugo de Roma, desenvolve mais fé em Deus do que os israelitas. O centurião, líder de pelo menos 100 homens, é um grande exemplo de amor ao próximo e humildade. Além disso, sua consciência de autoridade é formidável. Ele reconhece a autoridade divina de Jesus Cristo. Algo que deixa o Senhor maravilhado. Além disso, o testemunho que o próprio povo dava a respeito dele era muito positivo. Não sem motivo. Ele investiu tempo e dinheiro na construção de uma sinagoga em Cafarnaum. Ou seja, temos muito a aprender com ele. Por fim, ao conhecer a fé daquele homem, Jesus Cristo libera uma palavra e no mesmo instante o rapaz é curado. Jesus e a viúva de Naim. O emocionante encontro entre Jesus Cristo e a viúva de Naim, que ficava a aproximadamente 10 quilômetros de Nazaré, onde Jesus cresceu, nos mostra o quanto o Senhor se importa com as nossas lágrimas. Antes de operar o milagre, Jesus diz à mulher: não chore. Sua dor é vista e sentida por ele. Seu sofrimento não passa despercebido. Sobretudo, crer nele é com certeza a melhor saída. Jesus pede que a viúva pare de chorar, não sem motivo. Ele coloca a mão sobre o morto, atitude que por si só o tornava impuro para a sociedade judaica, e ordena, ele não pede: jovem, eu lhe digo, levante-se. Imediatamente o jovem voltou a viver. Sentou-se e começou a conversar. O Senhor Jesus é surpreendente. Ele quer curar nossas feridas e nos consolar das muitas dores da vida. É você mesmo? A crise, a pressão, as dificuldades e uma outra série de coisas podem nos tornar vulneráveis. Isto aconteceu com João Batista. Uma das grandes marcas do seu ministério foi a sua autoridade e convicção ao anunciar que o Messias estava prestes a vir. Ao ver Jesus no Jordão, ele tem a certeza de o havia encontrado e fica relutante na hora de batizá-lo. E orienta aos seus ouvintes que de agora em diante, elas deveriam ouvi-lo. No entanto, estando encarcerado por Herodes Antipas, as convicções de João Batista ficam um pouco abaladas. Com isso, ele envia mensageiros a Jesus com a seguinte pergunta: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? A resposta de Jesus Cristo foi prática. Ele curou e libertou inúmeras pessoas. Em seguida, ele disse aos mensageiros de João: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Jesus sabia de que tipo de resposta ele precisava. Tinha que ser algo contundente. Algo que deixasse seus mensageiros espantados a ponto de comunicar a João Batista de maneira enérgica tudo o que o Senhor operou. Isso nos mostra que o Senhor Jesus sabe exatamente do que nós precisamos. Conhece de perto as nossas necessidades e está disposto a aliviar o nosso fardo. A importância de João Batista. Quando os discípulos de João Batista partiram, Jesus Cristo começou a dar testemunho dele. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Jesus nos mostra que não é um interesseiro. Não nos ama apenas quando estamos bem, cheios de convicção e poder. Ele também é capaz de conhecer as nossas dores e dificuldades de forma sincera e amorosa. Jesus não abandona seus soldados feridos. Ele cura suas feridas. Para mostrar a maldade e a incredulidade do povo, Jesus monta um comparativo entre ele e João Batista. Ao traçar o paralelo de estilos e maneiras de comportamento diferentes, o Senhor os acusa de serem incrédulos e maus. Isso porque, embora Deus enviasse pessoas ungidas com diversos estilos, eles sempre preferiam observar o que não lhes agradava a dar atenção à voz de Deus. Nos nossos dias precisamos tomar cuidado para não cometer o mesmo erro. Muitos de nós são especialistas em criticar, achar erro, dizer que é o diabo e talvez seja Deus. Jesus perdoa a pecadora, mais uma pérola dos Evangelhos e do capítulo 7 de Lucas. Enquanto Jesus Cristo estava em uma refeição na casa de um fariseu, uma mulher pecadora entrou. É muito provável que ela fosse uma prostituta que foi convencida pelo pecado ao ouvir as ministrações de Jesus. A suposição é com base no título que ela recebe, pecadora. Normalmente assim eram chamadas as prostitutas daqueles dias.
Isto pode ser percebido por sua postura. Ela não procura chamar a atenção. Vem por trás de Jesus, se abaixa e começa a ungir seus pés com perfume e lágrimas. Talvez ela não tenha olhado o rosto do mestre a princípio. Mas a sua intenção é clara: gratidão. O arrependimento provocado por Jesus Cristo lhe fez mudar de vida e muitas das suas dores foram saradas. São lágrimas de arrependimento. Ela sabia que não havia uma outra forma de deixar claro para o Senhor o quanto ela era grata a Ele. Por isso, assumiu o lugar do menor servo da casa e lavou-lhe os pés. O fariseu, por sua vez, provavelmente convidou o Senhor Jesus por sua popularidade ou curiosidade. O que é certo é, ele não considerava Jesus como um profeta. Isso nos mostra que Jesus está sempre procurando oportunidades para comunicar o reino de Deus. Visto que a mesma abertura que ele dá aos pobres, publicanos e pecadores é dada aos ricos, autoridades e religiosos. Lucas 8. Durante o desenvolvimento do ministério de Jesus, muitas pessoas o seguiram. Contudo, há uma presença que é marcante nessa história: as mulheres. A vida de Jesus marca uma transição histórica em muitos aspectos e este é um deles. Nos seus dias as mulheres não tinham qualquer valor para a sociedade. Em Jesus elas puderam se encontrar. Sentir-se úteis e valorizadas. Amadas. O Senhor deu a elas a importância e valor que merecem. Não é à toa que durante a crucificação elas não o abandonaram e na ressurreição elas foram as primeiras a vê-lo. A parábola do semeador. Na parábola do semeador, o Senhor Jesus nos mostra que há diversos tipos de ouvintes no Evangelho. Dessa forma, cada um deles trata a mensagem de maneira diferente. Porém, apenas aqueles que ouvem, guardam e praticam são considerados aptos para o reino de Deus. Lembre-se que a palavra é a semente, e a forma como nós a tratamos influenciará diretamente na nossa colheita. A parábola da candeia. O apóstolo João disse: Deus é luz, nele não há treva alguma. Isto é um eco daquilo que ele aprendeu com Jesus Cristo. Como cristãos não podemos esconder a nossa fé e convicções da sociedade. Pelo contrário, devemos ser uma voz profética. O Senhor Deus disse a Jeremias: E você, prepare-se. Vai dizer-lhes tudo o que ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Ou seja, o Senhor chama Jeremias para ser luz. Cristo nos chama para ser luz, pois do contrário as pessoas serão consumidas pelas trevas. A família de Jesus, ao contrário do que a tradição católica prega, o Senhor Jesus não demonstra na Bíblia veneração por Maria sua mãe. Ele deixa bastante claro que sua mãe e seus irmãos, ou seja, sua família é qualquer um que faz a vontade de Deus. Jesus acalma a tempestade. Durante seu ministério, Jesus Cristo operou milagres fantásticos, este é um deles. Ele é acordado pelos discípulos durante a tormenta e com autoridade repreende os ventos e o mar. Isto significa que a própria natureza se submete a ele reconhecendo-o como o Senhor. Portanto, não há nada em sua vida que ele não possa resolver. A cura do endemoniado Gerazeno. Muitas pessoas vivem muita opressão demoníaca, o Gezareno era um deles. Ele vivia como um animal, entre sepulcros. Cortava-se com pedras, comia carne podre e não havia correntes que o detivessem. Isto durou muito tempo, até o dia em que ele se encontrou com Jesus. Com poucas palavras o Senhor o libertou e chamou novamente à vida. Recuperou sua consciência e dignidade. Os que viram o feito ficaram maravilhados. O homem liberto implorou a Jesus que lhe deixasse segui-lo. Mas o Senhor lhe deu uma orientação diferente: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim, o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Jesus é poderoso para libertar o mais oprimido dos pecadores. A cura da mulher do fluxo de sangue, uma mulher valente. É assim que podemos defini-la. Ela com certeza tem um nome, mas nenhum dos autores anotou. Certo é o espanto deles com este milagre. Esta mulher superou o tempo,
a falta de perspectiva, a fraqueza e uma outra série de dificuldades. Por quê? Ela queria tocar em Jesus Cristo com a esperança de que poderia ser curada. E foi. O contato de sua mão no corpo do Salvador, aliada à sua fé, foi o suficiente, curada. Jesus Cristo sentiu que algo de diferente havia acontecido e quando procurou, a encontrou e lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Ela recebeu carinho, cura e paz. A ressurreição da filha de Jairo. Quando Jairo procurou Jesus, sua filha estava entre a vida e a morte. Contudo, os muitos empecilhos do caminho atrasaram o mestre. Daí os vizinhos de Jairo foram ao seu encontro e disseram: Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Nossa! É como se uma bomba explodisse na vida de Jairo. E convenhamos, quando leio este texto tenho a impressão de que os caras estavam torcendo contra Jairo. Não incomode mais o mestre, sou estranho. De toda forma, o autor da vida estava ali e ouviu tudo. Sua resposta foi imediata: ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada de fato. Jesus Cristo foi ao encontro do corpo da menina e lhe disse: Menina, levante-se. O espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente. Quando Jesus ordena a morte se transforma em vida. Lucas 9. Após um tempo com seus discípulos, Jesus quer saber como eles se sairiam sozinhos. Daí ele lhes concede poder e autoridade para anunciar o reino de Deus, curar enfermos e expulsar demônios. O propósito de Jesus fica bem claro: poder para anunciar o reino. Muitos cristãos desejam o poder de Deus, apenas para benefício próprio. Para que outros vejam o quanto ele é bom e piedoso. Este não é o propósito de Jesus. Ele quer nos conceder poder para que sejamos frutíferos. Herodes e João Batista, ao ouvir sobre os milagres e ensinamentos de Jesus, Herodes fica intrigado. A princípio ele acha que João Batista teria voltado dos mortos, mas descarta a possibilidade. Herodes age como muitas pessoas. O que há nelas é apenas uma curiosidade sobre quem é Jesus Cristo. Quando confrontadas com seu ensino e maneira de viver, rapidamente elas esquecem dele. A primeira multiplicação de pães e peixes, este milagre de Jesus sempre me estimulou a crer em suas promessas, especialmente porque cresci em um contexto de muita escassez. Na primeira multiplicação de pães e peixes o Senhor Jesus me mostra que nem mesmo a escassez pode nos impedir de viver a vontade de Deus para a nossa vida. Quando Jesus faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida, da nossa rotina, aquilo que é pouco se torna o suficiente. A confissão de Pedro, com o ministério bem desenvolvido e bem conhecido, o Senhor Jesus faz uma reunião particular com seus discípulos e lhes pergunta: Quem as multidões dizem que eu sou? Bem, elas o viam de diversas maneiras. Os relatos dos discípulos mostram que elas achavam que ele era a reencarnação e tudo mais. Isso fez com que ele lançasse a segunda pergunta: Quem vocês dizem que eu sou? Não é mais uma pergunta genérica, é particular. Pedro é o único que tem coragem de responder: o Cristo de Deus. A declaração de Pedro exigia convicção. Ele estava dizendo em um contexto judaico rígido que reconhecia que Jesus Cristo era o Salvador prometido. Parece fácil, mas não é. De qualquer forma, o que fica muito claro é que o Senhor Jesus exige que o conheçamos. Ele quer que tenhamos claro quem ele é e qual a sua importância para a humanidade. O discípulo deve levar a cruz. Conhecer Jesus Cristo e ser seu discípulo exige prioridade. Isso consequentemente gera renúncia. Muitas pessoas se colocam à disposição para seguir ao Senhor. Porém, quando é o momento em que elas devem fazer as escolhas, desistem. Jesus não nega a necessidade de crucificação diária. Uma vida de morte e renúncia marca a nossa jornada até o céu. Mas isso não significa que não pode ser divertido. A transfiguração, Jesus está em um momento de revelação progressiva de sua divindade. Ele chama Pedro, Tiago e João para o monte com o propósito de orar. Mas algo profundo aconteceu. Jesus transfigurou-se e parte de sua glória foi revelada. Suas vestes ficaram brancas e Moisés e Elias apareceram, para conversar com ele. Os discípulos ficaram maravilhados. Pedro queria ficar ali. Um misto de emoções tomou o coração deles, e de repente uma voz do céu disse:
este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Embora Moisés e Elias estivessem ali, a voz de autoridade de agora em diante pertence a Jesus Cristo. A ele devemos ouvir e seguir. A cura de um jovem possesso. Há muitas pessoas oprimidas em todo o mundo e apenas a mensagem do Evangelho pode proporcionar uma experiência de libertação real e profunda em suas vidas. Neste episódio, um pai havia procurado os discípulos para que orassem por seu filho e ele fosse liberto, mas eles não conseguiram. O pai foi procurar Jesus e lhe contou o que estava acontecendo. Ao saber que os discípulos não conseguiram expulsar o espírito maligno, o Senhor ficou muito irritado e os acusou de incredulidade. Em seguida, ele orou pelo jovem e ele foi curado. Jesus Cristo exige que na condição de discípulos, sejamos frutíferos. Isso significa que os cativos ao terem contato conosco devem ser libertos. De novo Jesus prediz sua morte. Jesus Cristo começa a preparar seus discípulos sobre o seu sofrimento em favor da humanidade. A princípio eles não compreendem muito, mas em breve tudo fará sentido. Nem sempre compreenderemos os planos trágicos de Deus como uma bênção, mas com o tempo percebemos que até mesmo as nossas maiores dores eram necessárias. O Senhor faz literalmente com que todas as coisas contribuam para o nosso bem. O maior no reino dos céus. Em algum momento os discípulos começaram a discutir sobre qual deles seria o maior. Foi quando Jesus Cristo pegou uma criança, colocou entre eles e lhes disse: quem recebe esta criança em meu nome, está me recebendo, e quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou, pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Ou seja, a grandeza não está na notoriedade, popularidade ou posição. A grandeza do discípulo está no servir. Jesus ensina a tolerância e o amor. Certo dia João foi até Jesus com a seguinte queixa: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. A resposta do Senhor foi a seguinte: não o impeçam. Esse episódio me ensina muito sobre a diversidade. O desconforto de João se deu porque o homem que expulsava demônios não era da mesma denominação que eles. Eles achavam que eram os únicos que podiam anunciar a verdade e manifestar o poder de Deus. Jesus nos ensina amor, tolerância e de quem é a autoridade. Não somos senhores de nada. Somos servos. Não temos condições de julgar ministério A ou B. Nosso dever é cuidar de nós mesmos. Afinal, o Senhor do reino é poderoso para cuidar dele. Os samaritanos não recebem Jesus. O apóstolo João foi até Samaria anunciar as boas novas, mas eles não creram. Isso o deixou furioso e ele foi até Jesus com a seguinte proposta: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? O Senhor foi incisivo na resposta: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Não devemos apoiar a pregação do Evangelho por meio da força ou imposição. Devemos estar abertos à discussão sadia e saber respeitar a individualidade e o momento de cada pessoa. Ao pregar o Evangelho não devemos fazer as pessoas terem medo dele, mas fé. Sendo assim, o Senhor Jesus reforça o discurso do amor ao próximo na pregação. Jesus testa os que querem segui-lo. Muitas pessoas acham que seguir a Jesus ou seus ensinos é algo facultativo, mas enganam-se. Ao seguir Jesus, todas as áreas da nossa vida se tornam secundárias. Família, trabalho, diversão, deixam de ser prioridades. O Senhor deve ocupar todo o espaço.